Opa, turma, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Pedro Alcântara e eu trato aqui sobre alguns temas de direito e agronegócio, né? Trago bastante vídeo e conteúdo, pretendo trazer o máximo possível, sobre conteúdo de direito envolvendo o agronegócio, né? E hoje, o tema do vídeo que eu quero trazer aqui para vocês é falar um pouco sobre sucessão patrimonial, né? É, não somente da morte em si, né, da morte, do falecimento de uma pessoa. No agronegócio, a sucessão patrimonial não é conversa só sobre morte, é conversa sobre continuidade do patrimônio. E quem não planeja, deixa o futuro do patrimônio na mão do inventário, né, sempre acaba se estrepando, se dando mal, acaba perdendo bastante conteúdo, né? Muita gente acha que a sucessão é só herança, mas a sucessão de verdade é criar sucessores, não é só herdeiros. Você cria sucessores. Isso é a real e a verdadeira sucessão de um negócio, né? Você criar os sucessores no lugar dos herdeiros. Não deixar só herdeiro, porque herdeiro muitas vezes destrói patrimônio, vende patrimônio muito mais barato, sem valor que não dá o efetivo valor que aquele patrimônio tem, o suor que você gastou, que você destinou para aquilo, né? Eu vejo isso na questão prática. Meu pai fala muito isso para mim, para o meu irmão, né? Que todo o suor que ele teve, todo o trabalho que ele teve, toda a dor de cabeça que ele teve, a gente vai simplesmente diluir o patrimônio dele num caso de herança, né? Acho que todo pai fala isso para um filho. Eu também penso isso dos meus. Eu tenho os meus filhos também e olhando para eles do jeito que eles são, eu falo, capaz, tudo que eu construí na vida eles vão diluir, vão vender pelo preço que não vão dar o real valor que aquele bem tem, né? Que aquele suor que eu dei ou que alguém deu por aquele bem, eles não vão dar o efetivo valor, né? E quando não existe um planejamento no inventário, os impostos, os conflitos familiares acabam corroendo, né, um patrimônio que levou décadas, às vezes, né, para ser construído, né, muitos anos. Então você imagina que isso é um problemaço para quem constrói esse patrimônio, né? A lei ainda impõe, né, os chamados herdeiros necessários, né, que são os familiares que têm direito à legítima, né, aquela legítima que é pelo menos 50% do patrimônio, né, e tudo que precisa ser decidido, né, que é 50% que o legitimado deixa, né, que o falecido deixa, pelo menos 50% não pode ser doado, não pode ser distribuído, não pode ser feito nada, né, tem que ficar com a legítima, né, que são os familiares, os filhos, os herdeiros necessários, que a lei chama, né, que é justamente um pior momento deles, que é o luto, né. Então eles têm que lidar com todo esse patrimônio sendo desfeito, sendo desvalorizado, sendo diluído ali num momento muito difícil deles, né? E fala-se muito em blindagem patrimonial, né? De holding rural, estrutura jurídica. Isso é importante, né? Isso realmente é importante, você fazer uma blindagem patrimonial, mas até que ponto, né? Até que será que o bem a ser protegido ali é efetivamente o patrimônio, são os bens em si, valores financeiros, valores reais, né? Ou será que o patrimônio ele não se sustenta sozinho, né? É importante blindar os bens, sim, sem dúvida, mas primeiro disso, né, antes disso, é importante formar pessoas, né? Formar sucessores, né? Criar sucessores preparados que entendam um negócio, né? Que respeitem a história, que o falecido deixou, que o falecido deu naquele bem, naquele patrimônio em si que ele adquiriu, né? E que deem continuidade, né, ao que foi construído por ele, né? Esse é o real fundamento, né, de se criar sucessores no lugar dos herdeiros, né? E quem constrói patrimônio no agronegócio não faz só por dinheiro, né? Faz por amor à terra, pela lida, né? Pela vocação. A pessoa que deu o suor naquele patrimônio, naquele bem. Eu vejo isso por questão, né, que, como eu já falei, pessoal. Meu pai foi para o meio do mato, cara. Meu pai se enfiou no norte do Mato Grosso, muitos anos atrás, abriu terra no peito, e tem feito isso até hoje. Está abrindo terra no peito, abrindo área no peito lá, fazendas e lidando com problema e dor de cabeça e tudo. E ele olha pra gente, olha pra mim, pro meu irmão e fala, capaz, eu vou deixar isso aqui pra vocês, vocês vão torrar tudo,
vocês vão afundar todo o patrimônio, eu cheguei aqui e abri isso aqui no peito, eu sou muito melhor que vocês. Enfim, falar aqui não adianta, né? É que nem meu pai sempre fala, falar todo mundo fala, demonstrar é outros 500. Né? Enfim, mas essa é o pensamento, né, da maioria, inclusive do meio do agronegócio. São pessoas muito conservadoras, é um meio muito conservador, então a maioria dos pais vai falar isso para os filhos, ou vai pensar isso dos filhos, pelo menos, até que se prove o contrário, até que o filho mostre ou demonstre o contrário, né? E a sucessão, ela não deve ser assim só uma burocracia jurídica, né? A sucessão é um legado, é a satisfação de saber que se fez tudo certo, né? E que você pode partir em paz. Meu pai sempre fala, quando a gente manda algum vídeo para ele sobre algo de sucessão que deu certo, sobre um caso de sucessão que deu certo, e ele sempre fala, oh, se fosse dessa forma eu poderia partir em paz, né? Ele sempre fala isso. E então eu vejo muito isso na prática, eu acompanho muito isso na prática, porque eu tenho um pai que fala bastante sobre isso, nos ensina isso. Talvez ele não tenha tempo hábil na vida para ensinar o que fosse necessário, né? E eu talvez não tenha esse mesmo tempo para ensinar aos meus filhos. A gente queria poder ficar mais e cada vez mais para ensinar o máximo que a gente aprende. Desculpa. Então, né, se a gente pudesse ficar 500 anos aqui, durante os 500 anos a gente talvez quisesse ensinar e demonstrar e ensinar cada vez mais, e se a gente pudesse ficar 500 anos, talvez aprender mais, né, nesses 500 anos com quem ficou conosco, mas a vida não nos deixa, né, a vida ela não é justa, né, como dizem. Então, a criação de sucessores, ela tem que ser paciente, ela tem que ser rápida, porque a vida é curta, mas de certa forma ela tem que ser paciente, ela tem que ser aos poucos, ela tem que ser uma sementinha que se planta ali e que vai criando desde criança, desde jovem, ou se não puder desde criança, mas que se vá criando da melhor forma possível, né? E esse vídeo aqui eu deixo como agradecimento ao meu pai, que ele tem feito isso conosco, comigo e com meu irmão, e questão prática na família, e deixo também ao entendimento de quem quiser refletir sobre o assunto, quem trabalha na lida, quem tem patrimônio, quem tem filhos, quem tem herdeiros e não quer deixar só herdeiros, mas quer deixar como sucessores, como um ensinamento, e ainda tem tempo para isso, né? Ou para quem não tem e queira passar esse vídeo para essa pessoa, ou queira demonstrar esse assunto para ela, ou para ele, né, no caso, e deixar como ensinamento, deixar como reflexão, tá bom? Valeu, boa semana para todos, tchau, obrigado.